Sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Você que for encontrando, por favor, fique de pé. Você que não encontrar, fique de pé também. Aleluia. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Será que você pode declarar isso comigo? Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e minha casa servimos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e minha família servimos ao Senhor. Aplauda o nome dele, dê aleluia, dê glória a Deus. Aleluia! Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A vida é feita de decisões que nós somos obrigados a tomar. Cada decisão que nós tomamos na vida leva a gente por caminhos que muitas vezes a gente não escolheria caminhar por eles. Mas talvez existam algumas consequências de decisões que nós tomamos ao longo da vida que levam a gente por algumas estradas, que levam a gente por alguns caminhos, e que muitos desses são caminhos dos quais a gente não consegue se desvencilhar mais. Decisões equivocadas têm levado pessoas a trilharem caminhos extraordinariamente difíceis nas suas vidas. Talvez uma decisão equivocada que você tenha tomado na sua história fez você entrar numa temporada de coisas sobre as quais você não tinha o menor controle, consequências, questões não resolvidas e coisas que vão sendo acumuladas ao longo da sua caminhada e vão sendo acumuladas em você, e talvez você não consiga se desvencilhar de algumas dessas. O fato é, olhe para mim por favor, a vida é feita de escolhas. Você só é obrigado a uma coisa na vida. Aliás, duas, Alan. A primeira coisa que você é obrigado na vida é morrer. Um dia você vai ter que morrer, querendo ou não, gostando ou não, suportando ou não. Um dia você vai deixar esse plano. Um dia você vai morrer nessa terra. A não ser que você esteja vivo quando Jesus voltar, e eu também, todos nós passaremos pela morte. E a segunda coisa que você é obrigado é tomar decisões. Não decidir na sua caminhada também é uma decisão. É a decisão de jogar o controle da sua história para as circunstâncias que rodeiam você. Entregar o controle da sua história para pessoas que estão dominando a sua vida. Entregar o controle da sua história para tudo o que acontece, talvez para as suas emoções, talvez para as questões que se apresentam e se levantam diante de você. O fato é, durante toda a sua vida, você vai ter que tomar decisões. E além disso, você vai ter também
que arcar com todas as consequências dessas decisões, sejam boas consequências ou sejam consequências ruins. O povo de Israel tinha sido liberto do Egito, você já conhece a história. Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés passa 40 anos com o povo no deserto, eles entram na terra prometida. Moisés mesmo não entra porque ele decidiu que em algum momento ele se iraria ao obedecer ao Senhor e faria de uma forma equivocada aquilo que Deus mandou. Agora olhe para mim, por favor. É possível fazer a coisa certa e mesmo assim não agradar ao Senhor, porque no Evangelho não basta fazer o que é certo, é necessário fazer o que é certo do jeito certo, porque no Evangelho os fins não justificam os meios. É necessário que todos os seus passos, e não só a estrada completa, estejam diante do Senhor. Tudo que a gente faz, tudo para o que nós nos reunimos aqui, precisa ter o objetivo de engrandecer e glorificar o nome de Jesus, porque aquele que era, que é e que há de vir, está presente aqui no meio da igreja, e Ele tem coisa para a tua vida nessa noite, Ele tem resposta para você nessa semana. Existem coisas que Deus está movendo no secreto, que Deus está movendo e você não está percebendo, para que essas coisas juntamente elas venham a convergir no momento exato em que você precisa, e talvez não possa contar com mais ninguém. O nosso Deus, Ele é especialista em aparecer, em agir, em entrar com providência, quando nada mais pode agir ao nosso respeito. Mas o que Moisés fez foi, ao invés de tocar na rocha, ele feriu a rocha, ele bateu com ira, e por causa disso, por causa dessa decisão, Rafael, ele não entrou na terra prometida. Deus então levanta um homem chamado Josué. Josué é aquele que introduz o povo de Israel na terra prometida. Só que, Robson, entrar na terra prometida não significa que vai ser com facilidade. Existem coisas que Deus permite que nós cheguemos, lugares e situações que Ele permite que nós venhamos a conquistar, mas tudo isso é por meio de luta, tudo isso é por meio de dificuldade. O fato de que Deus está te entregando algo, o fato de que Deus está introduzindo você na terra prometida, não é a garantia de que tudo vai ser às mil maravilhas. Tem gente que tem dificuldade de compreender por que entrou no Evangelho, e parece que, a despeito do que a nossa loucura evangélica pensa, depois que entrou no Evangelho, parece que ficou mais difícil. Que doideira é essa? Eu achei que eu ia entrar no Evangelho e a minha vida ia se tornar mais fácil, porque nós buscamos a melhor semana da nossa vida. Ei, olhe para mim, você não precisa da melhor semana da sua vida, você precisa se arrepender aos pés de Jesus, para que o Evangelho do Reino de Deus se manifeste na sua vida, se manifeste na sua casa e se manifeste através de você. Quem está me entendendo, diga amém. Porque as circunstâncias que estão à sua volta jamais terão o poder de determinar o que está acontecendo dentro de você. Josué, então, levantado por Deus, vence as batalhas, e aqui a gente já está quase no final do livro de Josué. Se você for continuar lendo, nós estamos no último capítulo do livro de Josué, e é aqui justamente que ele traz uma revelação para o povo de Israel, uma revelação que faria toda a diferença em todo o restante da caminhada que eles trilhariam na terra prometida. Se você pensar no panorama da história de Israel, Deus levanta juízes depois de Josué. Depois de um tempo, o último dos profetas, juiz, que era Samuel, ele levanta o primeiro rei de Israel. E aí nós vemos uma sucessão de reis da nação de Israel. Isaquim, dá lugar, Isaquim, quero ver você dando lugar. E esses reis de Israel, alguns se afastam do Senhor, e outros aproximam o povo do Senhor. E quando o rei se pervertia,
quando o rei se desvirtuava, quando o sacerdote se desvirtuava, Deus levantava profetas no meio do povo. O ministério profético, ele é em primeiro lugar um ministério de denúncia. Ele é um ministério daquele que era levantado por Deus para apontar para a direção correta, para apontar o pecado do povo e principalmente para servir de porta-voz de Deus no meio da congregação do povo de Israel. Então tudo o que os hebreus, tudo que o povo de Israel vivenciou a partir desse momento aqui, estava totalmente, Luiz, dependente da decisão que eles iriam tomar aqui. É por isso que Josué, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: agora temam ao Senhor, sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Eu preciso parar aqui para abrir um parênteses para te dizer o seguinte: meio evangelho não serve de nada para você. Metade de uma vida com Deus não serve nada. Meia entrega não vale para quem quer ter uma vida direcionada e guiada por Deus. Viver uma vida oscilante, em que uma hora você quer fazer tudo na igreja, na outra semana você quer largar tudo, quer chutar o balde, porque você começa a enxergar o que está acontecendo e parece que nada muda, e no nosso imediatismo, a gente quer a comida de micro-ondas, a gente quer a coisa rápida, a gente quer a solução fácil. Porque olhe para mim, por favor, eu vou abrir um parênteses aqui, tem gente que gerou um problema durante 10 anos, e quer que Deus resolva em uma semana. Tem gente que ficou 15, 20 anos correndo para longe de Deus, e quer que Deus em um mês coloque tudo em ordem. Tudo que eu e você bagunçamos ao longo da vida inteira, aí, como numa varinha de condão, a gente acha que o evangelho vai fazer um feitiço, vai fazer uma mandinga, vai fazer sei lá o que, e vai mudar absolutamente tudo. Olhe para mim, aquilo que você precisa mudar, Deus não vai fazer por você. Agora continue olhando para mim. Aquilo que Deus precisa curar você e libertar você, só Ele vai fazer. Mas tem alguns de nós que não necessitamos de libertação, necessitamos de arrependimento. Porque sem arrependimento, nada do Evangelho vai fazer sentido para você. O arrependimento é o filtro, é o óculos através do qual você consegue enxergar o Evangelho do Reino de Deus e viver uma vida pautada naquilo que Jesus mandou você fazer. Parece que nós nos esquecemos que o Evangelho é a respeito de homens e mulheres quebrados, homens e mulheres que precisam de Deus, homens e mulheres pecadores, que foram resgatados, que foram comprados pelo sangue, homens e mulheres que não mereciam, mas um justo morreu pelos injustos, aquele que não tinha defeito, morreu pelos defeituosos, aquele que não merecia o castigo, sofreu o castigo por nós. A vida com Deus é muito mais do que frequentar uma igreja domingo à noite. A vida com Deus é muito mais do que carregar uma Bíblia e dizer eu sou crente. A vida com Deus é muito mais do que ter o nosso nome escrito no hall de membros da igreja. A minha maior preocupação com todos os membros dessa igreja não é que você esteja cantando, não é que você esteja dizimando, não é que você esteja frequentando o culto, mas é que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque quanto mais você se aplica, quanto mais você mergulha nas coisas de Deus, mais a sua vida é transformada e é gerada por Ele. Porque quando morre o velho homem, o novo homem nasce segundo Cristo Jesus. Aleluia! Sirvam ao Senhor com integridade, com sinceridade. É muito fácil estar aqui em cima pregando e não estar inteiro aqui. É muito fácil a gente se embrenhar
no serviço da igreja e esquecer o Deus da igreja. É por isso que eu já falei, e eu não tenho o menor medo, o menor problema com isso, está até transmitindo. Eu não acredito na cultura do voluntariado. Que isso, pastor? As pessoas não podem servir na igreja? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para você servir na igreja, você foi tocado por Deus, e não é a sua mão de obra que me interessa, é a sua vida sendo transformada também através do que você faz aqui. Então, quando você faz algo aqui, isso também é uma das formas de Deus transformar você. Eu não estou preocupado com a sua mão de obra aqui, eu estou preocupado com a mão de obra do Espírito Santo de Deus trabalhando em você. É por isso que muita gente tem sido convencida pela religião, muita gente tem sido convencida pelo sistema religioso e não conhece Jesus. Irmão, pensa que tristeza pregar 30 anos num púlpito, servir 30 anos à igreja local, e quando você der o último suspiro, você abrir o olho, você ouvir a seguinte frase: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Imagina você se dedicar a uma coisa a sua vida inteira, só que sempre só um pedaço, sempre em parte. Não, porque eu não tenho tempo. Aí eu fico me perguntando, a nossa geração otimizou o tempo, a nossa geração se comunica mais rápido, se locomove mais rápido, a nossa geração faz tudo mais rápido. No entanto, nunca houve uma geração mais sem tempo do que a nossa. Aí eu fico me perguntando o seguinte, Guilherme: como que uma geração que nunca tem tempo para Deus vai passar a eternidade com Ele? E não se engane, eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas por dia na igreja, 7 dias por semana, até porque eu sou contra isso. A tua primeira igreja é a tua família, a tua primeira igreja é a tua casa. Ei, você marido, a tua primeira igreja é a tua esposa. Ei, esposa, a tua primeira igreja é o teu marido. Agora, se as coisas do céu não nos atraem, o que vai nos atrair para ficar a eternidade com Ele lá? Se o nosso pensamento fica a maior parte do dia agarrado nas coisas dessa terra, como a gente quer viver no céu a eternidade? Como a gente quer viver no estado eterno, nas bodas do Cordeiro? Porque naquele grande dia Ele separará uns e outros, diz a palavra em Mateus capítulo 24. Aqueles que estiverem à sua esquerda, Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E aqueles que estiverem à sua direita, Ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Isso é o que o Cordeiro falará para nós. Imagina aquele grande dia em que Jesus voltará. Diz o texto que Ele virá por entre as nuvens e todo olho o verá, as nações o verão e se lamentarão, e nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele. Aleluia. Sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Ser fiel a Deus é muito mais do que cumprir compromissos semanais. Ser fiel a Deus é ser movido por aquilo que Ele está liberando. Ser fiel a Deus é ser movido por aquilo que o céu está movendo. Eu sempre digo isso aqui: quando você tem a capacidade de se equalizar com aquilo que o céu está gerando, você começa a viver aquilo que o céu também está produzindo. Você começa a falar o que Jesus fala, você começa a fazer o que Jesus fala, o que Jesus faz. Você começa a se tornar parecido com Ele. Você começa a ser moldado segundo o caráter dele.
E aí as coisas dessa terra perdem o brilho para você, perdem a cor para você. Você começa a ser confrontado por aquilo que sempre te deu prazer, sempre te trouxe alegria, mas você percebe que todas essas coisas, quando te afastam de Deus, diante do eterno brilho de Jesus, todas essas coisas perdem a cor. O mundo perde a cor, o pecado perde o brilho. Não viva frequentando a igreja, carregando o seu pecado de estimação embaixo do braço, aquele que ninguém pode falar, aquele que ninguém pode tocar, aquele que ninguém pode te confrontar, como se você fosse dono de uma realidade paralela, na qual Deus é o seu garoto de recados, na qual Deus é o seu menino para fazer o que você quer que Ele faça. Parece que às vezes a gente quer ler a Bíblia e quer orar para manipular Deus, para que Ele faça aquilo que a gente quer que Ele faça. Ei, olhe para mim, por favor. Eu conheço um Deus que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Esse Deus que criou tudo, diz o salmista, Ele conta o número das estrelas e Ele chama cada uma delas pelo nome. Irmão, olha para esses irmãos que estão aí junto com você. Você sabe o nome de todo mundo? Cristiano, você está na igreja comigo desde que começou, está desde da sala da casa de mamãe. Você sabe o nome de todo mundo da igreja? Mamãe, não ri não, mamãe. Preste atenção, mamãe. A igreja começou na sala da sua casa. Tem gente aqui que estava lá? Todo mundo que está aqui estava lá? Não, né? Você sabe o nome de todo mundo? Irmão, não tem mais de 200 pessoas aqui, tem muito menos de 200 pessoas aqui. A gente não consegue. A gente se relaciona com Deus como se Ele fosse tão limitado quanto nós. Mas o salmista diz que Ele conta o número das estrelas e Ele chama cada uma delas pelo nome. Quando eu olho para esse evangelho, eu me constranjo, irmãos. Eu me constranjo para que nós não nos tornemos uma igreja que quer ver a glória de Deus, quer ver a manifestação dessa glória, mas que não consegue gastar 15 minutos de oração. Nós queremos ver milagres e nós somos incapazes de gerar o ambiente propício para que o milagre se manifeste. Nós precisamos estar desconforme o mundo. Diz o apóstolo Paulo: não estejam conforme o mundo, mas transformem a vida de vocês pela renovação do seu entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, é fazer o básico. Irmão, você acha que você é muito especial porque você lê a Bíblia, porque você ora? Isso é o mínimo que se espera de você. Esses dias eu escutei alguém falar assim: que o pessoal leva a Bíblia para a igreja, né? Isso é o mínimo que se espera de você. Você sabe, quando você sai de casa com a sua Bíblia, presbítero Leandro, você passa um recado para as pessoas. Você passa um recado para a tua vizinhança. Você passa um recado para a tua família. Quando a tua família te vê ajoelhado orando, você passa um recado para a tua casa. Qual o recado que a gente está passando como igreja? Qual o recado que a gente passa para o mundo? Irmãos, o mundo não pode olhar para dentro da igreja e ver familiaridade. Não pode. As pessoas que estão lá fora, elas precisam olhar para dentro da igreja e ver coisa diferente. Elas precisam olhar para dentro da igreja e ver um brilho que lá fora não tem, e ver uma paz que lá fora não tem, e ver uma comunhão que lá fora não tem, e ver verdade que lá fora não tem, e ver fidelidade que lá fora não tem, e ver integridade que lá fora não tem. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque as pessoas, quando olham,
elas têm que identificar absolutamente aonde você está. Ei, aonde você está? Aí Josué, diante do povo, ele continua dizendo o seguinte: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Sabe que tem algumas pessoas aqui dentro que precisam hoje decidir que não vão mais carregar o fardo daquilo que fizeram com você, do que seu pai fez com você, do que sua mãe fez com você, de como sua avó te tratou, de como sua... Chegou o dia de você jogar fora os deuses dos seus antepassados e servir o Senhor. Tem gente que não consegue fluir plenamente em Deus e não entende por quê. Talvez seja porque você ainda está agarrado a uma coisa que foi gerada e foi criada pela sua família e você simplesmente reproduz, sem nem perceber. Alguns de nós talvez começamos a perceber que a gente está se tornando a pessoa que a gente mais criticava. Ah, minha mãe isso, aí você ficou igualzinho sua mãe. Ah, meu pai isso, aí ficou igualzinho o pai. Irmãos, a Bíblia está revelando para nós o segredo para viver plenitude em Deus. Agora olhe para mim, por favor. Josué diz para o povo: joguem fora. Irmãos, essa expressão aqui não é uma expressão assim, passa ali delicadamente na lixeira, levanta a tampa e coloca delicadamente. Não é isso não, irmãos. Essa expressão aqui, no hebraico bíblico, é uma expressão de você violentamente rejeitar. Você tem noção disso? Não é fazer concessões, não é mudar um pouquinho, é jogar fora. Jogar fora é abster-se de alguma coisa que você nunca mais vai ter acesso. Agora não adianta você só esconder dos outros e ficar fingindo que jogou fora, porque no momento que você precisar, você vai recorrer àquele lixo que você ainda continua guardando. Talvez seja alguma atitude, talvez seja um pecado de estimação, talvez seja um modus operandi que você reproduz e nem percebe. E alguém já falou para você: rapaz, você está fazendo assim. Olha, você está fazendo assim. E você: não. Porque a gente tem uma especialidade: arrogância. O ser humano tem uma especialidade, se chama arrogância. Josué está dizendo: joga fora. Joguem fora os deuses dos seus antepassados e sirvam ao Senhor. Essa é uma condição que está sendo colocada aqui para o povo de Israel. Eles só seriam plenamente livres para servir o Senhor a partir do momento que eles começassem a jogar fora o lixo. Você só joga fora aquilo que é lixo. Agora olhe para mim. E se você não considera lixo, você vai jogar fora como? E se o pecado que te aprisiona, você não considera lixo, como é que você vai jogar fora? Aí você fica assim: ai pastor, ora por mim. Você não precisa de oração não, eu volto a falar. Desculpa, Rafael, eu fico sempre falando isso. Você não precisa de oração, você precisa se arrepender. Ai pastor, não consigo. Já contei aqui, irmão. Eu sempre volto a essa, porque talvez foi a experiência mais drástica em relação a isso. Você já ouviu, Lucas? Eu vou contar de novo. Você gosta de ouvir essa história. É a terceira vez que você vai ouvir. Um homem chegou para mim: pastor, traí minha esposa. Falei: ele é. Aí ele falou assim: pastor, mas eu quero recuperar minha família. Eu falei: ô glória, glória a Deus, meu irmão, vamos embora. Aí ele: pastor, mas a carne é fraca, pastor. Eu não estou conseguindo, pastor. Quando a moça me liga: pastor, me derreto todo, pastor. Aí eu falei: mas você quer sua família? Aí, pastora Soninha, ele falou: quero. Eu falei: então tá bom, você tem coragem? Então faz essa oração assim comigo: Senhor, quando eu estiver com a fulana de tal, me faz vomitar em cima dela e me faz me defecar todo. Ele: que isso, rapaz, que isso, pastor? Eu falei: ué, você está dizendo para mim que você quer, mas você não consegue, estou te ajudando a conseguir.
Eu duvido se você fizer isso, ela vai querer te ver de novo. Ah, não, pastor, mas aí não. Falei, não, por quê? Não, mas aí ela não merece isso. Aí eu falei, já entendi tudo. Meu amigo, você não quer nada, você quer fazer eu perder meu tempo. Você tem noção que às vezes tem coisas que a gente permanece negociando, porque a gente sempre quer ter a certeza de que quando precisar estar ali. É igual gente acumuladora. Quebrou um negócio, não, deixa aí, um dia de repente eu preciso. Se eu precisar. Aí vai acumulando um monte de bagulho, um monte de troço, nunca usa. Guarda ferramenta quebrada, guarda troço quebrado, guarda peça de eletrodoméstico. Você nem sabe mexer com eletrônica, pô. Não, mas vai que um dia eu preciso. Irmãos, a vida espiritual, ela é muito mais real do que o nosso plano físico aqui. Tem pessoas que vão acumulando na alma, que vão acumulando espiritualmente um monte de coisa quebrada e não querem abrir mão e jogar fora. Olha o que a palavra está dizendo: joguem fora todos os deuses dos seus antepassados. E a gente quer negociar com o pecado. Quer negociar, porque se estiver sozinho você não se aguenta, pega o celular e vai ver pornografia. Quer negociar, porque se a mulher falou diferente com você, você pega, já tem os contatinhos certos no telefone. Tomara que queime seu telefone. Irmãos, a gente fica fazendo concessões e depois a gente não gosta da consequência das coisas que acontecem pelas más escolhas que a gente toma na vida. Aí a gente corre para a igreja desesperado: pastor, o diabo está brincando com o diabo. O problema é que hoje em dia é tudo coach, aí o diabo não existe mais não. Não, é só você fazer um mindset diferente que vai... Irmão, vamos parar com esse negócio aí, irmão. Sabe quem mais falou do diabo na Bíblia? Jesus. Então Jesus é mentiroso, né? Sabe quem mais falou de inferno na Bíblia? Dá um chute. Ele mesmo. Jesus. Se não lhes agrada servir ao Senhor, porque Deus, o nosso Deus, Ele é educadíssimo. O homem, quando vai para a perdição, quando vai para o inferno, é pela sua total escolha, é pela sua livre iniciativa. Se não tiver bom servir ao Senhor, então escolham a quem vocês vão servir, porque inevitavelmente você vai servir alguém. Inevitavelmente você vai servir algum Deus. O ateu serve um Deus e ele nem sabe. O ateu serve ao Deus que é ele próprio, é o conhecimento que ele tem, é a vivência que ele tem. E eu falo com um pouquinho de propriedade, porque eu fui ateu. Aí ele diz: se não parece bom aos seus olhos, então peraí, escolham a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses que os seus antepassados serviram, se quiser continuar repetindo os padrões falidos que a sua família trouxe até hoje, é contigo mesmo. Vai lá, vai na tua força. Tem gente que na sua família, até hoje, ninguém fica casado. Eu conheço gente que é assim. Na família todo mundo separa, casou, divorcia. Não tem uma pessoa que continue casado. Se você quiser reproduzir esse padrão falido, a palavra está dizendo: vai lá, é contigo mesmo. Ou, se vocês quiserem servir aos Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, o que ele está dizendo aqui? Ou se você quiser se moldar de acordo com o ambiente que você tiver, porque tiver no meio de crente, você é crente, tiver no meio de mundano, você é mundano, tiver no meio de gente falando um monte de bobagem, você está falando um monte de bobagem. Você não é influência para ninguém, mas todo mundo te influencia. Você pode fazer isso também. Você pode escolher servir. Faça aquilo, que essa é a frase mais valorizada
e a frase mais valiosa que Satanás está usando hoje: faça o que estiver no seu coração. Desculpa, eu vou ter que fazer, porque se Deus deixou você ver, irmãos, é muito sério. O playground gospel que a gente vive não é brincadeira não, cara. A gente gosta de se infantilizar, gosta de viver dependente dos outros, ou então gosta de viver com fórmulas mágicas que vão de alguma maneira corrigir a tua maneira de agir, só que por dentro você continua sendo o mesmo mentiroso, o mesmo adúltero, a mesma pessoa que não tem nome na praça, continua falando mal de todo mundo, porque as suas atitudes você até modela, mas por dentro você continua sendo o mesmo lobo de sempre, lobo em pele de cordeiro. Aí Josué, depois de revelar isso tudo, ele fala o seguinte: todavia, porém, vocês querem fazer isso, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Adonai, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Você pode escolher ainda hoje. Em algum momento da sua vida, inevitavelmente você vai ter que decidir. O Evangelho vai te repelir violentamente, ou vai te aproximar calorosa e amorosamente. E quando a gente está diante de Jesus, irmão, você não está entendendo quem é esse Jesus. Quando a gente está diante de Jesus, até aquilo que a gente pensa, sabe quando você vai encontrar alguém que você fica até ensaiando o que você vai falar? Jesus é aquele encontro que faz as nossas pernas ficarem bamba. Jesus é aquele encontro que a gente fica sem saber o que dizer, de tanta emoção. Jesus é aquele encontro que deixa a gente totalmente desnorteado, sem ter nenhum rumo de casa. Porque quando ele encontra um homem perdido, ele dá direção. Quando ele encontra um homem quebrado, ele conserta. Aí de repente você pensa assim: eu já encontrei com ele, ele já me consertou, mas eu quebrei de novo. Sabe o que as pessoas fazem com você? Elas se relacionam com aquilo que você tem para oferecer. Quando você faz, você vale. Quando você produz, as pessoas te dão valor. Você faz 9, você não fez uma, você não vale nada. Agora Jesus se relaciona com aquilo que Ele está fazendo em você. Ele vê você, irmãos, quando Deus olha para você, quando Deus, do alto e sublime trono, cujas abas das suas vestes enchem o templo, esse Deus que tem serafins pairando ao redor dele, esse Deus cujos serafins declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus, quando Ele olha para você, se você está em Cristo, Ele diz o que Salomão fala em Cantares: tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus, porque você faz parte do corpo de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, diz a palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque se por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado a morte, assim também o mistério de Deus é revelado para nós, que por meio de um homem
veio a salvação a todos os homens. Aí Paulo diz, e é a coisa mais louca do Evangelho: nós temos, porém, esse tesouro num vaso de barro, para que a excelência do poder que em nós opera seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Nós não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, o nosso homem interior se renova dia após dia. Por isso nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, é passageiro, vai acabar. Mas o que não se vê, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito, isso que não se vê é eterno. O que não se vê é para a eternidade. Ei, olhe para mim, por favor. Viva para a eternidade. Deus não criou você para ser escravo do pecado. Deus não criou você para ser escravo das circunstâncias. Deus não criou você para ser escravo das suas emoções. Ele criou você para a liberdade, porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, por meio de quem temos a redenção dos pecados. Aleluia! 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 Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se tudo disser ao contrário, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu perder tudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que não tenha nada, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que passemos por perseguições, ainda assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por amor de nós, como não nos dará também com ele tudo o que pedirmos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e ressuscitou, e está à direita do Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome? Ou a tribulação? Ou a nudez? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas,
somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Se o evangelho que a gente vive no domingo não transformar a nossa segunda-feira, não vale de nada. Se o evangelho que você acredita não leva você a ter nojo do pecado que te aprisiona, você não conheceu a Jesus. Isso quem está te falando é um quebrado igual a você, é um pecador igual a você. E talvez a coisa mais extraordinária da igreja seja isso. Deus podia ter escolhido os anjos para pregar o evangelho, mas Ele escolheu homens falhos e imperfeitos para anunciar o evangelho da perfeição, para anunciar a vida eterna, para anunciar salvação aos perdidos, liberdade aos cativos, cura aos enfermos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, aquele que nos libertou, aquele que nos salvou. Sabe, não existe essa coisa de grandes homens de Deus, não existe essa coisa de um grande pregador, um grande pastor. O que existe são seres humanos, pecadores, que são alvos da graça de um grande Deus, misericordioso, um Deus de amor, um Deus que nos resgata todos os dias, que te salva de você mesmo. É nesse Jesus que nós cremos, irmãos. É nesse Jesus que transforma, que cura, que liberta. É nesse Jesus que batiza no Espírito Santo. É nesse Jesus que move no meio da igreja e cujo Espírito Santo continua ainda hoje a tocar os corações de homens e mulheres ao redor do mundo todo, para que todos vejam e saibam e juntamente considerem que a mão do Senhor fez isso.